Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões da primeira semana do PET 3 de Química. A primeira questão diz o seguinte: o metal alcalino, grupo 1, de maior raio atômico é, e são dadas algumas opções: lítio, sódio, berílio, rádio e frâncio. Se a gente consultar uma tabela periódica, pessoal, a gente vai observar o seguinte, ó. Os metais alcalinos são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá? O berílio e o rádio, né, são do grupo 2, né, dos metais alcalinos terrosos, tá certo? Então, ó, a gente já pode de cara, né, descartar o berílio e o rádio porque eles não são metais alcalinos, eles são alcalinos terrosos, tá bom? Então a gente fica aqui entre o lítio, o sódio e o frâncio. Eles estão aqui na mesma família, tá? E olha só, o lítio ele é do segundo período, o sódio do terceiro, o potássio do quarto, o rubídio do quinto, césio do sexto e o frâncio do sétimo. Isso significa, pessoal, que o lítio tem 2 camadas de elétrons ocupadas, o sódio tem 3 camadas de elétrons ocupadas e o frâncio vai ter 7 camadas de elétrons ocupadas. Quando a gente compara no mesmo grupo, né, vários elementos químicos, né, o elemento que tiver maior número de camadas vai ter o maior raio. Então, nesse caso, como o frâncio tem 7 camadas ocupadas, então ele vai ter o maior raio. Então, a alternativa procurada é a alternativa E, que é o frâncio, ok? A questão de número 2 diz o seguinte: a ordem crescente de energia de ionização para os elementos sódio, potássio e cloro é, e são dadas 5 opções. Então, para a gente resolver esse problema, a gente precisa consultar também uma tabela periódica. Então, vamos consultar aqui a tabela periódica e localizar esses elementos químicos. Então, aqui eu tenho, ó, sódio, potássio e o cloro. Tá? Então, reparem o seguinte, ó. O sódio e o potássio, eles estão na mesma família, tá? De um modo geral, pessoal, né, quanto maior o raio, menor é a energia de ionização. Então, pensem comigo. Aqui eu tenho, por exemplo, um núcleo atômico, tá? Eu vou botar até um mais aqui para indicar positivo, tá? E olha só, se eu tiver um raio maior, né, um raio grande, esse elétron ele vai estar mais afastado do núcleo. Vai ser mais fácil arrancar o elétron. Por outro lado, se eu tiver aqui um determinado núcleo e esse elétron estiver mais perto, né, mais próximo do núcleo, isso significa que é mais difícil arrancar o elétron, tá certo? Então, ó, quanto maior o raio, menor vai ser a energia de ionização de um modo geral. Isso quando a gente compara na mesma família ou no mesmo período, tá? Então, olha só. A gente viu na questão anterior que o lítio tem 2 camadas de elétrons, o sódio 3, o potássio 4. Então, quando a gente compara sódio e potássio, o potássio tem um maior raio do que o sódio, certo? Então, significa que a energia de ionização do potássio vai ser menor, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, energia de ionização do potássio é menor do que a energia de ionização do sódio, tá? E agora vamos comparar, então, o sódio com o cloro. Eles estão no mesmo período, tá? No mesmo período. E olha só, entre o sódio e o cloro, que estão no mesmo período, eles têm, né, o mesmo número de camadas de elétrons, tá? Como eles estão no período 3, eles têm 3 camadas de elétrons. No mesmo período, pessoal, à medida que a gente aumenta o número atômico, o raio ele vai diminuindo. Então, a gente comparando o sódio com o cloro, a gente observa que o cloro ele tem, né, um raio atômico menor do que o sódio, tá? Toda vez que a gente compara, por exemplo, os metais com os halogênios ou com os gases nobres, a gente vai ver que os metais aqui alcalinos sempre têm os maiores raios, tá? Sempre tem os maiores raios comparados com os halogênios correspondentes ou mesmo com os gases nobres, tá bom? Isso facilita porque, olha só,
metais têm uma maior tendência a perder elétrons, tá? Então, se você raciocinar, né, em relação a isso, vai ver que fica claro, tá? O maior raio, né, faz com que seja mais fácil arrancar o elétron. Então, os metais têm maior tendência a perder elétrons. Logo, a energia de ionização dos metais tende a ser menor, tá certo? Então, se eu comparar um metal alcalino com um halogênio, o metal alcalino tem um raio maior e uma energia de ionização menor, tá? Então, entre o sódio e o cloro, o sódio tem uma energia de ionização menor e o cloro uma energia de ionização maior. Então, eu posso colocar aqui, ó, que a energia de ionização do sódio é menor do que a energia de ionização do cloro, ok? Então, a pergunta quer a ordem crescente, tá? Então, é da menor para maior, que é justamente o que a gente fez aqui. Então, vai ficar potássio, sódio e cloro, tá? Então, olhando as alternativas, é a alternativa B, né? Potássio, sódio e cloro. A questão de número 3 diz o seguinte: a tabela a seguir mostra a primeira, a segunda e a terceira energia de ionização, EI, do carbono e do berílio em elétrons-volt. Sobre isso, responda. Letra A. Qual dos elementos necessita de mais energia para que os dois elétrons mais externos sejam removidos? E na letra B diz qual dos elementos necessita de mais energia para que os 3 elétrons mais externos sejam removidos. Então, a gente precisa fazer uma conta simples, pessoal. Vamos resolver a primeira questão, a letra A. A primeira diz o seguinte, ó, qual dos elementos necessita de mais energia para que os 2 elétrons mais externos sejam removidos? Então, eu vou somar aqui, ó, a primeira com a segunda energia de ionização, tanto para o carbono quanto para o berílio. Então, olha só, no caso do carbono, né, para remover 2 elétrons, eu vou remover aqui o primeiro elétron custando 11,3 elétron-volts e o segundo para 24,4 elétrons-volts. Então, somando isso aqui, ó, deu 35,7. No caso do berílio, a primeira energia de ionização é 9,3 e a segunda 18,2. Somando isso, deu 27,5. Então, comparando, no caso do carbono, 35,7 é maior do que 27,5. Então, nesse caso, a resposta é carbono, tá? O carbono necessita de mais energia para que a gente remova, né, os 2 elétrons mais externos. No caso da letra B, pessoal, né, a coisa muda de figura, tá? No caso dos 3 elétrons mais externos, eu vou ter que somar, né, as 3 energias. Para o carbono, somando todas essas energias, eu tenho 83,6. E para o berílio, né, somando todas essas energias, dá 181,4. Agora, né, nesse caso, é o berílio que necessita de mais energia para eu poder remover, né, os 3 elétrons mais externos, tá? Então, a resposta aqui é o berílio, ok? Na questão de número 4, eu tenho o seguinte, ó. Na tabela a seguir, os símbolos dos elementos químicos foram substituídos por letras do alfabeto. Com base nas propriedades periódicas, responda às questões. Letra A. Qual elemento tem maior raio? Pessoal, o elemento que tem maior raio é justamente esse aqui, ó, canto inferior esquerdo, tá? Esse elemento aqui, A, simbolizado por A. Tá? Lembrando que eu tinha falado na questão anterior, os metais alcalinos têm maiores raios quando comparados com os, né, halogênios ou mesmo com os gases nobres correspondentes, né, no mesmo período, tá certo? E quanto maior o número de camadas, também maior vai ser o raio. Então, logo, quem tem o maior raio de todos aqui vai ser o elemento A, ok? Na letra B, nós temos qual elemento tem maior energia de ionização. É o oposto, tá? O A, ele vai ter a menor energia de ionização, porque ele tem o maior raio, tá? Então, a tendência é que o A tenha a menor energia de ionização. Por outro lado, ó, o F aqui, ó, ele tem, de todos esses elementos, o menor raio. Então, se ele tem o menor raio,
ele vai ter a maior energia de ionização, tá? Então, é o F. Na letra C, nós temos qual elemento do quarto período é o mais eletronegativo. Então, a gente vai consultar aqui, ó, primeiro período, segundo, terceiro e quarto período. No quarto período, eu só tenho os elementos C e E, tá? Olha só, pessoal. Quanto menor o raio, maior vai ser a eletronegatividade de um modo geral, tá? Quando eu analiso no mesmo período ou na mesma família, tá bom? Então, é o seguinte, ó. Quem é que vai ter o menor raio aqui, ó? Entre C e E, o menor raio é justamente o do elemento E. Então, é esse elemento aqui que tem a maior eletronegatividade. Vocês também podem fazer um outro macete, né? Utilizar um outro macete, que é o seguinte. Geralmente, tá? Quanto mais próximo desse elemento aqui, desse F, que é o próprio flúor, né? Coincidiu de ser a mesma letra, que é o flúor. Quanto mais próximo do flúor, geralmente o elemento é mais eletronegativo, tá bom? O E, ele está mais próximo do flúor do que o C, tá bom? Então, o E é mais eletronegativo, ok? Letra D. Qual metal alcalino terroso tem maior afinidade eletrônica, tá? Os metais alcalinos terrosos, pessoal, são os metais dessa família aqui, ó, da família 2, né? Ou 2A, tá bom? Então, eu tenho dois elementos, o B e o C. De um modo geral, tá? A regularidade da afinidade eletrônica não é muito boa, tá? Mas, de um modo geral, a gente pode afirmar o seguinte, que quanto menor o raio, maior vai ser a afinidade eletrônica, tá bom? E a gente sabe o seguinte, ó. O elemento B, pessoal, aqui ele está no terceiro período e o elemento C está no quarto período. Então, o elemento B tem um raio menor do que o elemento C. Então, quem tem o menor raio tem a maior afinidade eletrônica de um modo geral, tá certo? Não tem uma regularidade tão boa, não. Mas, de um modo geral, tá? A gente pode fazer essa afirmação. Então, eu imagino que eles não tenham pego aqui na questão, tá? Exceções, tá bom? Então, vamos seguir essa regra geral. Então, o B, por ter um raio menor do que o C, o B tem, né, uma maior afinidade eletrônica. Então, a alternativa aqui, na verdade, a alternativa não, a resposta seria o B, ok?